Mesmo assentados, quero convidar você que abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, diz assim a Santa Escritura: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai amado, eu te rendo graças, te louvo, te glorifico o teu santo e poderoso nome. Assim como nós abrimos este culto, Senhor Deus, que nós devemos ter uma vida de oração, é assim que nós começamos a meditação das tuas sagradas escrituras, Pai. Pedimos a ti, Senhor Deus, a direção do teu Espírito Santo, para que nesse breve momento, onde estaremos aprendendo tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que nós diminuamos, mas que teu Espírito Santo cresça em cada um de nós, e nos dê o entendimento, o discernimento correto da tua palavra, e que nós possamos prosseguir a cada dia mais, fazendo a tua vontade. E assim como teu servo cantou agora, que venha a chuva serôdia sobre as nossas vidas, chuvas da tua presença, venha regar, Senhor Deus, a nossa terra, que muitas das vezes, pelas dificuldades, sentimos a tua ausência de nós, mas o Senhor nunca está ausente, porque a tua palavra declara que tu és o Deus de perto, tu está perto de nós. Por isso, manifesta em nós esse desejo de buscá-lo e buscá-lo fervorosamente e verdadeiramente. Abra, Pai, também os nossos olhos espirituais, para que olhemos e enxerguemos somente a tua luz. Abra também, Senhor Deus, os nossos ouvidos espirituais, para que ouçamos somente a tua voz, e que o Senhor esteja conosco, hoje e para todo sempre. É no nome santo de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Toda vez que um pastor, algum ministro, algum dirigente vai falar sobre Apocalipse, a igreja fica assustada. Ixi, o que será que está acontecendo? O que será que tem de novo? Filipenses não, como disse o pastor Roberto no início do culto, é a carta da alegria, um homem que estava preso, mas ele mesmo diz a Timóteo: eu posso estar preso, mas as palavras do Senhor nunca estarão. Por isso que ele escreve a epístola aos Filipenses. Mas Apocalipse não. Apocalipse, a palavra, melhor dizendo, quer dizer revelação. Isto é, em versões mais antigas, do século XVIII, do século XIX, ela era escrita como está escrito no versículo 1 do capítulo 1, que diz que é a revelação de Deus a João. Foi escrito também em um tempo onde as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos, porque esses não prestavam culto ao imperador romano. Ou seja, os romanos queriam que os cristãos somente devotassem o seu culto ao imperador. Se fosse qualquer coisa fora disso, já estava em condenação, já estava
em pecado. É como alguns falam assim, alguns pastores dizem assim, se você parar de vir na minha igreja, a presença do Senhor vai se afastar. Só que a gente sabe que não é bem por aí, né? Claro que a gente sabe que tem muitas igrejas por aí que estão banalizando o nome do Senhor, e até conversar com o pastor Roberto um pouquinho antes do culto, mas nós pertencemos aqui a uma igreja séria, que tem um compromisso com a verdade. A minha verdade, pastor Paulo, pastor Roberto, pastor Carlinhos que orou? Não, a verdade das Sagradas Escrituras. E isso que deve ser feito sempre. E esses cristãos, alguns, por exemplo, eram destinados a algumas ilhas, e não ilhas paradisíacas, pelo contrário, em algumas ilhas para que esses pudessem ser mortos. E muitas das vezes, em situações da vida, às vezes Deus nos leva para alguns desertos da vida, ou algumas, como ilhas da vida. Quando João, por exemplo, escreve este livro, ele escreve lá na ilha de Patmos, uma ilha que ainda existe, se você quiser conhecê-la, mas você vai ver que não tem nada de nada. Ou seja, as ilhas gregas são sempre conhecidas pela sua beleza, pelas suas águas, enfim, mas lá em Patmos só tem aonde João ficou preso. Só o presídio onde ele ficou preso, e também tudo desértico, tudo inabitável. E esses eram destinados então para que pudessem serem mortos. Mas mal sabia o imperador, por exemplo, que quando João vai a essa ilha de Patmos, ele tem a visão do Cristo glorificado. E aí sim ele escreve Apocalipse, que quer dizer, como eu disse, revelação. E ele é levado lá justamente por entrar em conflito com o imperador. Ou seja, não queria cultuar o imperador, então você será preso. Por quê? Porque você está divulgando as boas novas de salvação. E a gente tem que entender também que às vezes, a igreja será perseguida. A igreja já está sendo perseguida. Nesse tempo, por exemplo, não se assustem, mas muitos cristãos eram colocados piche sobre eles, sobre o corpo deles, vivo, e eram pendurados como fossem luminárias, ateado fogo, e os imperadores faziam as suas festas, as suas orgias, e por aí vai. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas, e saber que a perseguição virá. Nós já sofremos uma certa perseguição, uma perseguição política, mas alguns países, por exemplo, que já tem a perseguição racial, e até a religiosa, que é a pior de todas. Porém, à medida que os anos passam, vamos ficando mais experientes para resolver as mais diversas situações da vida. Eu posso citar um exemplo bem simples, como aquele jogador, com seus 15, 16, 17 anos, que está lutando para ser profissional e tem uma chance, ele corre feito louco, vai para lá, vai para cá, e vai para cá, e vai para lá, na ânsia de resolver aquela jogada, por exemplo. Mas, à medida que os anos vão se passando, claro que a idade vai contribuindo para que ele possa ser mais moderado, mais tranquilo, Ele vê que às vezes a correria que ele fazia quando era mais novo, ele poderia fazer de maneira mais suave, de uma maneira mais bacana de resolver. Mas as situações da vida nos apresentam de duas maneiras: aquela que é resolvida rapidamente, ou aquela que às vezes demora um pouco. Mas isso reflete no quê? Dependendo única e exclusivamente da necessidade ou do grau de importância. Porém, a tendência da situação que demora, todos nós temos o comportamento de relaxarmos. Como o pastor Roberto comentou, o pastor Carlinhos frisou, às vezes nós oramos, e às vezes a gente não vê as coisas acontecerem. E aí o que a gente faz? Às vezes deixa de orar, relaxa, fala, pô Senhor, aquele irmãozinho chegou ontem na igreja, e tudo acontece com ele. Eu estou na igreja há 30 anos, ou há 25 anos, que é o tempo da nossa igreja aqui, estou desde a fundação, e nada acontece. E a gente começa a relaxar.
Ou às vezes algum começa a desanimar. Aquela igreja não está mais com nada. Estou desanimado, não vou mais. Acho que vou começar a ir uma igreja mais perto da minha casa. Ou às vezes se pertenceu a alguma outra denominação, por exemplo, era católico, vou voltar a ser católico, que é melhor. Está perto da minha casa mesmo, tá comunidade, melhor, ninguém me conhece, enfim. Só que o outro ponto, um abismo puxando o outro, é o esfriamento. Alguns começam a se esfriar. E esse fim pode ser trágico, porque todo mundo fala assim, lá em Lucas está escrito lá da parábola das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes, então 5 foram para o céu e 5 não foram. Amém, claro, o texto diz isso, a gente sabe disso. Mas a pergunta que fica é essa: qual virgem você quer ser? A nécia ou a prudente? Porque a salvação veio para as 10. Qual você quer ser? Porque depois que a porta fechar, se fosse culto de jovens, já era. Fechou a porta, tchau. Não adianta mais chorar. Então fica para nós refletirmos aí. E esse esfriamento pode acontecer um fim trágico. Que fim trágico é esse? A morte. Mas não é somente a morte física, é a pior de todas. É a morte espiritual. Ou seja, nós somos eleitos, não predestinados, eleitos quando nós aceitamos a Cristo para a salvação. E aí, uma vez salvo, sempre salvo. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, diz o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a vida com Deus é séria e muito séria. E alguns banalizam. Vou voltar para o mundo. E aí, se der tempo, deu. E se não der? Que não tem 3 destinos, A Igreja Católica, por exemplo, acredita que tem o céu, o limbo e o inferno. Mas a palavra diz, é o céu e o inferno. Nada mais, nada menos. Sendo assim, se nós devemos proceder de que maneira? O apóstolo João nos ensina claramente. No versículo 14 ele diz assim: ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, reconhecermos o Senhor, a sua soberania e majestade, andando no temor e no temor dele todos os dias. Se hoje nós estamos aqui, glória a Deus por isso, mas ao sairmos daqui, devemos estar na presença dele, e ele é a fiel testemunha, ou seja, ele é o Deus de perto e também o Deus de longe. É como Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, haverá um tempo que nós iremos buscá-lo, ou aqueles que perecerem, aqueles que ficarem aqui, que não encontrarão. Buscarão e não encontrarão. E invocai-o, ou seja, é chamá-lo a atenção. Senhor, estou aqui. É como, por exemplo, Pedro, quando todos nós conhecemos a história, quando Jesus fala para ele assim, no meio da tempestade: vem, Pedro. E Pedro vem, começa a andar, começa a ver as dificuldades, e fala: Senhor, socorro, salva-me. Isso é invocar o Senhor, porque o Senhor tem uma necessidade tão grande de ter um relacionamento vivo e verdadeiro com cada um de nós, mas muitos querem depois. Eu estou muito cansado, estou muito assim, não tem jeito. Uma vez até conversei com um colega nosso, falei assim: imagina se Jesus falasse assim para você: eu me cansei.
Pelo contrário, ele diz o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Pedro cai, nenhum dos seus amigos oferece ajuda. Nenhum. E Jesus, e eu não imagino Jesus, por exemplo, arrastando Pedro. Vem, Pedro, vai, vem. Não. Abraçou Pedro, vamos junto. É assim que ele faz, é assim que eu e você devemos proceder. Porque o cristianismo o que é? É eu viver, eu negar a mim mesmo. E muitos, está com um problema aí, se vira, filho. Se vira. Você não tem chamado? Por exemplo, na área pastoral, né, Nivaldo? Você não tem chamado? Se vira aí, irmão. Na verdade não é assim. Nós somos o que? Membros de um único corpo. Um único corpo. O cabeça é ele. Nós somos o corpo. Um é mão, outro é pé, outro é, enfim. Como lá em Coríntios está citado, mas nós devemos o quê? Estender a mão sempre. Ele diz assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. Meu próximo, bicho, se fosse o Ricardo com ele aqui, Ricardo, você está aí fora. Te amo não, irmão. Se fosse bugrino, então, não é assim. Amar o próximo, trazer o próximo, sem olhar de julgamento. Nossa, o pastor está orando no altar, está dobrando o joelho. Nossa, esse pastor está em pecado, então. Não, irmão. Talvez ele está intercedendo por você e você não sabe. Talvez ele está clamando pela tua salvação ou pela tua cura e você não sabe. Nós devemos olhar os outros com os olhos de Cristo. É isso que João está dizendo aqui, ele é o princípio da criação. Tudo ele fez, tudo ele formou, como diz aquele louvor, para o seu louvor. É para isso que nós estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome dele e fazer a diferença. Versículos 15 e 16. Se nós não procedemos assim, olha só o que o próprio Senhor diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, ele nos conhece. Esses dias eu estava lendo no Face, lá, não sei, o perfil de alguém, enfim, mas a pessoa disse assim: se você orar e dizer assim, orar e não acreditar naquilo que você está orando, você está sendo o quê? Mentiroso. Não sei se é John MacArthur ou John Wesley, não sei, né? Não lembro agora, mas enfim, um desses teólogos que disse isso. Se você orar e não acreditar naquilo que você está orando, você é mentiroso. Você só está jogando palavras ao vento. A oração não chega, por exemplo, nem no teto da nossa igreja. Não, nem chega aí, nem sobe, né? Na verdade. É assim. Porém, o que nós devemos fazer? É buscá-lo todos os dias. E em todos os momentos. Não apenas em breves momentos. Por exemplo, eu estou desempregado. Agora eu vou buscar. Vixe, vai ter campanha, vai ter reunião, vai ter Projeto Esperança, vai ter Boldrini, vai tudo. Aí Deus abençoa, abre uma porta, chora, agradece, beleza? Está frio hoje, vou na igreja não. Ou está quente, né? Vou para a praia, nada contra. Ou para a piscina, nada contra. Mas a vida começa a circular em outras prioridades. E a gente começa a se afastar. Deus, deixa quieto, depois eu vou. Depois eu vou. Não, nós devemos vivê-lo intensamente e vivê-lo de verdade. O que é essa vida de verdade? É ser o que é aqui dentro, ser lá fora. Quando reconhecendo Pedro desobedeceu, né? Foi lá na roda dos escarnecedores, mas uma mulher detalhista, como toda mulher é, fala: eu te conheço. Ele falou: não, você não me conhece, não, você era um dos 12, você estava com ele sim. Não, eu não estava. Sim, eu estava, você estava assim, o seu jeito de falar
te denuncia. Ou seja, o jeito que nós nos procedemos nos denuncia. Né? Recentemente eu fui ao campo da Ponte Preta com nossos irmãos aí, alguns não puderam ir, infelizmente, mas alguns lá, que a gente sabe o que acontece no campo de futebol, além do jogo. Várias coisas. E aí, alguns falando aquelas palavras de baixo calão, e eu não sou surdo. Eu quero, fala também. Eu não. Aí um irmão nosso falou assim para mim: ei, pastor, a gente está sofrendo? Eu falei: não, irmão. Aqui tem Jesus, ó. Não sofro por causa disso, não. Aqui tem Jesus. Aí os outros ficaram assim. Por quê? É a mesma coisa. Se você é cristão aqui, tem que ser lá fora. A mesma luz que está aqui, tem que estar lá fora. Assim, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Nós somos o que? A imagem, né? Do que? Do Deus vivo e verdadeiro. Então, nós temos que refletir isso lá fora, porque a gente sabe que o contrário é verdadeiro, ou seja, muitas pessoas que dão mau testemunho, ou como a gente aprende no seminário, testemunho, a palavra que não existe, ou seja, o mau testemunho. Nossa, você é crente mesmo? Não sabia. Será que Deus sabe? Aí que não, né? É assim. Envergonha o nome seu? Não. Envergonha o nome de Cristo. E fica assim, nossa. E depois, desculpa, não, né? Como diz o ditado, depois que inventaram desculpa, né, Nelma? Nunca mais bati em ninguém. É assim. Não pode. Então buscá-lo a cada instante, a cada instante. Mas quando cheguei na igreja, eu tinha o primeiro amor. Amém. A gente sabe disso, né? O primeiro amor quer fazer tudo e tal. E como eu citei na quarta-feira também, e depois, ao longo do tempo, o que mudou? Porque o autor aos Hebreus diz o que para nós? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele é o mesmo, por que nós mudamos? Por que nós não buscamos cada dia mais? Será que o nosso foco está nele? Ou a gente está focando em outras coisas? Porque a gente tem que focar nele. Os homens nos decepcionam, mas Ele não. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas novas e ocultas que não sabes. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, clamar, buscar, viver e ter uma vida santa aos olhos deles. Porque alguns, é como está escrito aqui no versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, diz o Senhor, miserável, pobre, cego e nu. Alguns se apoiam na sua riqueza. Eu sou rico, eu tenho milhões. Não é o meu caso, tá? Mas eu tenho milhões. Eu tenho, não preciso de Deus, não, eu tenho milhões, se eu quiser, eu vou daqui para a Rússia, daqui para o Japão, daqui para a Coreia, Arábia, né? Tem um conhecido meu que está na Indonésia, por exemplo, está viajando o mundo inteiro, né? Só que uma coisa que a gente sabe, o dinheiro não compra a morte, não compra a morte. E uma coisa que a gente tem que saber para sempre é que Cristo nos deu a vida eterna de graça. Foi pela graça, como diz o Paulo aos Efésios, pela graça que sois salvos. Custou uma vida. Cada gota de sangue foi no meu e no seu favor, mas foi por amor. Não foi por dinheiro, porque aquele que se vendeu por dinheiro se arrependeu, né? Ficou com amargura no coração, se matou, que foi Judas, mas ele fez sem cobrar nada. E a gente tem que valorizar isso. Ou seja, as riquezas materiais nos afastam cada vez mais dele, porque a pessoa só procura em se enriquecer. Mas como a gente conversava antes do culto, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Eu oro a Deus para que eu tenha saúde até os 100 anos, até mais, né? Se ele não voltar antes, mas enfim, para fazer o que eu faço.
para trabalhar, estar na obra, enfim, e continuar a caminhada. Porque a maior riqueza que eu e você temos é Cristo, que nos leva em comunhão ao Pai, juntamente com o Espírito Santo. É aquilo que, como nós dissemos, até o pastor Paulo comentávamos, há uns 3 domingos atrás, em que Deus vai à frente, abrindo os caminhos, como a gente conhece o louvor, e o Espírito Santo vem aqui, do nosso lado, ensinando: filho, é assim, filho, é assim, filho, é por aqui, não é assim, mas muitas das vezes nós, não queremos, não, deixa eu fazer do meu jeito. E toda vez que o homem faz as coisas do seu jeito, o que é que acontece? Bobagem. Toda vez que o homem foi fazer alguma coisa, ele mesmo diz: não sede precipitados por coisa alguma. Não sede precipitados por coisa alguma. Todas as coisas acontecem no tempo certo. Lá em Eclesiastes diz o quê? Há tempo para tudo. Tudo há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Por exemplo, quanto tempo demora uma jabuticabeira para dar jabuticaba? No mínimo 20 anos. Eu sei porque eu tenho em casa. Depois de 20 anos, pegou a mudinha, aguava, tal, né? Já tinha, né, o dom do Espírito sem saber, né? E tal, porque, né, a longanimidade, a paciência, a benignidade, a bondade, e vai, aguava, meu filho, você não vai crescer. E vai, depois cresceu, falou: beleza, né, agora está volumosa e tal, agora vai começar a dar fruto. Vai não, aí espera mais um pouquinho. Aí no outro ano ela só deu flor. Aí no outro ano deu só uma e verde, não amadureceu. Meu pai: vamos cortar logo isso aí, né? Vamos cortar logo isso aí. Calma, pai, calma, vai dar tudo certo, calma, confia nele, em mim não, confia nele, né? Confia no Senhor. E aí, no tempo correto, floriu tudo de novo. Aí as flores desceram, enfim, deu jabuticaba, e graças a Deus, né, já fazem 5 anos que nós temos esse privilégio, né? É assim, tudo tem o seu tempo, mas requer o quê? Fé, e nós somos essa árvore, somos muda e vamos crescendo e crescendo. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Ou seja, ele cita alguns produtos comuns que era dessa região, da região de Laodiceia. Porém, nós temos outros 3 tão importantes quanto esses. Por exemplo, a vida de oração. Às vezes a gente fala: vamos orar, irmãos? Irmão, de novo. Mas aquele irmão está enfermo, está no hospital, vamos orar? De novo. A gente até fala com bom grado, bom senso, né? Exortando é animando, não é dando cajadada, né? Não é castigando, não. Exortação é ânimo, né? Que alguns falam: o pastor está exortando. Então, se ele está exortando, ele está animando, e não está, né, castigando, pelo contrário, até porque nenhum de nós temos esse direito. E aí, vamos orar? Então, de novo. Mas John Wesley dizia assim, que a oração é como o ar. Ou seja, se nós temos o ar para respirarmos e vivermos, a oração é fundamental para sobrevivermos. Como é que nós queremos sobreviver neste mundo, por exemplo, caído, propenso ao mal, como diz a própria palavra, se nós não orarmos, e orarmos uns pelos outros? Então é de vital importância que nós tenhamos uma vida de oração. Como é que a gente vai conversar com o Pai se nós não orarmos? Ou a gente só fala: pai, e aí, né? Desculpa da gíria. E aí, pai, beleza? Então, o negócio lá, pá, sabe como que é? Beleza, obrigado, viu? É assim? Não, né? O próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o quê?
Orai sem cessar. Ou seja, aonde nós formos, seja num ônibus, seja num banco, seja numa fila, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, é orar sem cessar. Outras versões diz orar continuamente. Tem o começo, tem o meio, mas não tem o fim. Outra coisa, não menos importante, que é o jejum. Há muitas pessoas que não jejuam. Um princípio tão fundamental, tão vital, que o próprio Cristo, quando seus apóstolos vão lá querer expulsar um demônio de uma pessoa, o que acontece? Nada. E aí mesmo ensina, essa casta, ou essa potestade, em algumas versões, só sai sob oração e jejum. E alguns dizem assim, então tá bom, vou jejuar, não vou assistir mais o jogo do Corinthians. Não é esse jejum. Ou o jogo da Ponte Preta, não, também não. Não é esse jejum. Jejum é consagração, aquele tempo que eu tenho de consagrar-me. Quanto tempo? É você e Deus, irmão. É você e Deus. Ninguém pode falar, irmão, jejua 10 horas, jejua 15 horas, jejua uma semana. Aí é você e Deus. Mas o jejum é importante. Eu consigo jejuar somente 1 hora. Amém, não há problema. Desde que seja, como disse no ponto anterior, com intensidade, seja de verdade. Não vou falar para você, se você gosta de churrasco como eu, seus amigos te convidam, você fala, vou jejuar, estou em jejum, beleza, vamos lá. Aí eles te convidam, você está em jejum, você fica com a cara triste. Todo mundo comendo, e eu não. Mas por quê? Irmão, eu estou em jejum. O próprio Cristo nos ensina, quando jejuardes, não ficares tristes. Ou seja, e jejum também é matar a carne e renovar o Espírito que vive em você, que é o Espírito Santo do Senhor. Então, um jejum é chegar a expressar a alegria, é expressar o fruto do Espírito e não ao contrário. E esse jejum, entregar a Deus e falar, Pai, obrigado também por esse privilégio. E o outro também, não menos importante, é a meditação da palavra. Há muitas pessoas que não leem mais a palavra. Há muitos pastores também, pasmem vocês, que eu sei, que não leem a palavra mais. Mas hoje a gente tem tanta facilidade, tem no celular, tem em tantos aplicativos, em tantas e tantas versões, em tantos idiomas, e muitos não leem. Não estou dizendo que você não possa ler outras coisas, pelo contrário, outros livros, por exemplo, mas a leitura da palavra é vital. E outra vez que eu vi no Face também, essa semana que se passou, Deus, o Senhor não fala comigo, o Senhor não me responde, e tal, e tal. Aí tem 2 mãos assim, uma Bíblia aberta. Como é que Deus não vai falar contigo? Você não se relaciona com Ele? Você não procura entender o que Ele pensa? Você não procura meditar na palavra? E também, não é somente ler, é praticá-la. E muitos não fazem isso. Eu vou no culto, no culto eu levo a Bíblia. E às vezes eu fico meio chateado, meio estarrecido, em que muitos às vezes não trazem a Bíblia para a igreja. Tem aquele costume antigo, lá no Salmo 91, põe a Bíblia lá em cima da mesa, ou em cima de uma poltrona, alguma coisa assim, o móvel da sala, por exemplo, está lá, Salmo 91, ou Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, tal, e está lá, mas está tudo amarelo já, ou às vezes o Salmo 23 até foi embora da Bíblia, não está mais, e está lá, mas não lê. E recente estudo, divulgado, acho que foi essa semana também, quem lê a Bíblia elimina o índice de depressão. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Nós temos a confiança nisso. É isso que a nossa vida tem que ser pautada. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso ou cuidadoso e arrepende-te. Ou seja, nós devemos procurar melhorar a cada dia,
Se hoje estamos melhorando, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, e não ficarmos parados. Parei. Não, melhorar é todos os dias. Todos os dias. Para quê? Para que o amor dele se manifeste em nossas vidas a cada dia e a cada dia mais e mais. Para que nós possamos estar diante dele. E também diz aqui no final do versículo, arrepende-te. Como é difícil às vezes as pessoas se arrependerem. Que arrependimento, o que é? Confissão e abandono de pecado. Aquela prática que você fazia que não agradava a Deus, significa arrependimento. E muitos fazem assim, eu não fiz nada para Deus. Aí entra duas palavrinhas trágicas, se é assim que eu posso dizer: o orgulho e a vaidade. É aquele coração de pedra, como está escrito em Ezequiel 36. Mas ele está disposto a tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas basta você se arrepender. E o próprio Apocalipse diz: lembra-te de onde caíste e arrependa-te e volta ao primeiro amor. É assim, o arrependimento constante. Senhor, pequei, errei, e Ele nos ama? Sim, mas o arrependimento é meu, é seu, é nosso. Nós devemos nos arrepender. E para concluir, versículos 20 e 21, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, nós devemos deixar Ele ser o centro das nossas vidas. Não é do lado esquerdo, não é do lado direito, muito menos atrás. Ele tem que ser o centro de toda a nossa vida. Toda a nossa vida deve ser pautada no centro dele. Aí começa a existir o cristianismo, porque se for nós o centro, aí é egocentrismo. É totalmente diferente. Eu estou fazendo a minha vontade, mas quando ele está no centro, eu faço o cristianismo, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e permanecer fiel a ele. E ele quer um relacionamento através dessa pequena ilustração. Ele diz assim: estou à porta e bato. Ou seja, ele quer um relacionamento contigo todos os dias. Todos os dias. E ele se hará contigo e comigo. Mas, pois no céu não existem, no céu só existirão vencedores. E vencedores é aqueles que perseveraram até o fim. Como diz Paulo lá: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Será fome, será tribulação, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então, ao vencedor não existe lugar, no céu não existe lugar para derrotado. No céu é vencedor. E a cereja do bolo, o privilégio, está escrito lá: assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, nós passaremos a eternidade com Ele. Nós estaremos com Ele para todo o sempre. Já parou para pensar nisso? Passar a eternidade com Ele, louvando, adorando, ministrando. Terá culto lá no céu também, porque Ele mesmo diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós estaremos lá em glória, em festa, todos os dias. O choro, a dor, a angústia, a depressão, entre outras coisas que o pecado fez, lá no céu não terá. E nós estaremos assentados juntos com Ele para todos sempre. O tempo, no tempo Kairos. O que nós devemos fazer então? É tempo de nós despertarmos.
É tempo de nós corrigirmos e continuar a caminhada até que Ele venha e Ele venha nos buscar. É como Phineas Brise dizia, Phineas Brise, criador da igreja, um dos fundadores, o primeiro pastor nazareno, dizia: o tempo é hoje. É hoje o tempo. Coloca a sua casa em ordem hoje, porque amanhã a gente não sabe. Vivamos Cristo hoje, sempre permanecemos fiéis a Ele e nunca mais soltarmos da sua presença. Amém? Vamos orar. Quero pedir a você que fique em pé. Eu não poderia terminar este momento pedindo a você que nos assiste nessa manhã, que quer reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Se você quer fazer isso, não perca mais tempo, faça isso agora, entregue a sua vida a Ele. Talvez você esteja na igreja há muito tempo, mas Ele quer ter um encontro vivo contigo, porque estar na igreja é um princípio, mas estar nele é uma verdade absoluta. Porque muitos às vezes estão como essa igreja da Odisseia, estão mornos, só estão na igreja, só vai na igreja só por ir. Mas se você está na presença dele, procure a cada dia mais, e entregue a sua vida a Ele, e o dia é hoje. E o desafio que fica para todos nós, para mim também, que eu não sou diferente de ninguém, é que não caiamos na mordidão, que nós possamos perseverar e perseverarmos até o fim. Não chamarei ninguém à frente, porque é um sermão reflexivo, é você e Deus nesse momento. Mas se você está morno, se esquente, meu irmão. Se você está frio, se aqueça, meu irmão. Se você está quente, continue a ser quente, porque quente não vai ficar dando pulo e tal, não é isso. Ser quente é ter a presença viva e verdadeira de Cristo e do Espírito Santo, aonde você for. Feche teus olhos, curva a cabeça, vamos orar nesse momento. Pai amado, eu te rendo graças, eu te louvo, te exalto e glorifico o teu santo e poderoso nome. Nessa noite, Senhor, nessa manhã, nós aprendemos que muitas das vezes estamos na tua casa, mas não estamos na tua presença. A tua palavra, Senhor Deus, que divide juntas e meduas, foi ministrada para cada um de nós, inclusive a mim, que nós devemos ter esse compromisso único e verdadeiro contigo, não somente aqui na tua casa, mas aonde quer que formos. Se algum dos meus irmãos nessa manhã se encontra morno, que possa ser aquecido pelo teu Espírito Santo. Se aquele que está frio ou está cansado, que possa ser aquecido e encorajado a caminhar por toda a vida. Sustente, Senhor Deus, a cada um de nós, assim como teus apóstolos disseram aquela vez: Pai, aumenta a nossa fé. Então, se for isso, aumenta a nossa fé também, Deus, para que nós possamos caminhar contigo todos os dias, e caminhar de boa vontade, não caminharmos praguejando, reclamando, não, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Aumenta em nós a perseverança, porque nós sabemos que a tua palavra declara que a perseverança produz a esperança viva e verdadeira, que é o teu Filho Jesus. E não deixa, Pai, que nenhum de nós que aqui estamos nos perdermos por meio dos caminhos, não, que nós possamos entender que a cada dia o caminho vivo e verdadeiro é e sempre será o teu Filho Jesus, que é no nome dele que nós oramos e te agradecemos, Pai. Levante a tua mão e receba a bênção que vem do Senhor, assim como está escrito lá em Judas, capítulo 1, versos 24 e 25, que diz assim: aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentá-los diante
da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes, muito tempo antes, de todos os tempos, agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém e amém. Que Deus abençoe.